Agora nós iremos elaborar o diagrama unifilar da nossa instalação. Bom, aqui na aba Diagramas, Documentação, eu tenho uma planta que eu já tenho preparada no nível 1 para o diagrama unifilar. Os circuitos terminais a gente coloca com Wire Tags, tá? Que são tags que pegam informações do circuito automaticamente. E o circuito de alimentação a gente vai colocar como Generic Annotations, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui em cima, por exemplo, desse ponto de luz, dar Tab até aparecer o circuito aqui tracejado, clico, seleciono ele e eu clico neste comando aqui, ArcWire, tá? Converter para fiação. Aí ele mostra para mim a fiação em vermelho, tá vendo? Que é o circuito 1. Já tenho filtros configurados para essa vista, tá? E esse wire vai servir apenas para a gente colocar o tag nessa fiação, tá ok? Depois a gente vai retirar tudo isso. Vou dar Tab aqui no circuito de iluminação 2. Seleciono e clico nesse comando. Aí ele aparece aqui o circuito amarelo, que é o circuito 2. Tá vendo? Dou Tab aqui nas tomadas até aparecer o circuito. Clico nesse comando. E aí eu vou fazendo isso em todos os circuitos, tá? Seleciono o circuito e clico nesse comando. Aqui no chuveiro, seleciono, clico nesse comando. Circuito bifásico, perceba que ele aparece tracejado para mim, tá? Isso também já é configuração da vista que eu fiz. Aqui eu seleciono o circuito, dando Tab e clico naquele comando. Clico nesse circuito e no comando. Pode ver que cada circuito tem uma cor diferente para me auxiliar. Clico nesse comando. E aqui tem o circuito da tomada aqui. Pronto. Beleza. Mostrei a fiação aqui em planta baixa. Agora eu venho aqui em Annotate, tag por categoria e vou taguear, por exemplo, este circuito. Clico aqui. Vou clicar nesse wire, perceba aqui que ele mostra para mim, aqui em Circuito Description aparece o disjuntor, um polo de 10 amperes, está vendo automaticamente. Aparece o nome desse circuito, iluminação 01, tá? Então essa informação eu já peguei aqui, ó, no disjuntor, tá? Deixa eu tirar a seta aqui. No disjuntor, tá? Aqui ele mostra para mim o circuito 1. Aqui embaixo a gente tem que colocar a bitola desse circuito manualmente, tá? Então eu coloco aqui 1,5, que é o circuito de iluminação, tá? A potência e a fase também é de forma manual. Então se eu entrar aqui no meu QDC, potência aqui do circuito 1 460 VA e do circuito 2 620, tá vendo? Do circuito 3 e 4, que é o chuveiro, 5000 VA, que é os 2500 dividido por fase, né? Então perceba que circuito ímpar está na fase A, circuito par na fase B. Então vamos voltar aqui no diagrama unifilar. Posso dar um WT aqui no teclado, para me facilitar, para mim ver os dois aqui. Então a potência eu tenho que digitar manualmente, tá? Então 460 VA, a fase A. Circuito ímpar é a fase A, tá ok? Vou taguear aqui o circuito 2, seria a iluminação. Tiro já a seta. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. E um pouco para cá. Puxo aqui, ele já alinha para mim, ó. Então aqui eu tenho que digitar também o valor da bitola, da fiação, 1,5, né? Que eu considerei lá no cálculo. Aqui a potência é 620 VA, né? E a fase é B, que é um circuito par. E ele já coloca para mim aqui o número do circuito e a descrição do circuito automaticamente, tá? Vou taguear aqui um outro circuito. Esse aqui do chuveiro, né? 3 e 4. Vou arrastar para cá. Posso digitar aqui o valor da bitola da fiação. A potência, que no caso é 5000 VA, né? Ele divide 2500 para cada fase. E aqui qual que é a fase? A mais B. Tá? E aqui muito importante, eu tenho que trocar o tipo de fiação, que aqui está a fase neutro. Eu tenho que trocar para duas fases e terra, que é um circuito bifásico, tá? Aí tem um disjuntor ali bipolar, duas fases e terra, circuito 3, 4. Vou taguear novamente. Vou pegar aqui um outro circuito.
Pode ser aqui o 5, que é o dormitório 2, coloco aqui. 5 é 400 VA, né? Então, digito aqui 400 VA. São 4 tomadas, né? Fase A, circuito ímpar. E aqui a bitola 2,5. E aqui eu vou trocar também para fase neutra e terra, tá? Que esse circuito tem terra também. Vou taguear novamente, pegar um circuito qualquer aqui. Vamos ver aqui o da Copa. Puxo para cá. Vou trocar para fase neutra e terra também. Bitola de 2,5. Tá? Deixa eu dar um WT novamente. A potência desse circuito 1900 VA. A fase B, circuito par. Tá? Que é o TUG da Copa. Venho Annotate novamente, tag por categoria. Vou pegar aqui o circuito 7, que é o circuito da sala ali, sala e dormitório 1. Fase neutra e terra também, bitola de 2,5, potência 800 VA, né? E a fase A, circuito ímpar. Annotate, tag por categoria. Vou pegar aqui esse circuito da cozinha, circuito 8. Jogo para cá. Seleciono. Fase neutra e terra. Bitola de 2,5. A potência 2000 VA. Certo? Circuito da cozinha. E a fase B. Tá? Perceba que o Revit ele intercala aqui circuitos ímpares e pares em fase diferente. Aqui também, vou pegar agora esse aqui, pequenininho aqui, que é o circuito 9. Bitola de 2,5. Potência de 1200 VA, fase A. Certo? Posso dar uma ajustada aqui. E aqui eu vou pegar o último da área de serviço. Coloco aqui. Mesma coisa. Bitola de 2,5. Potência de 1800 VA, fase A, circuito ímpar, né? Posso ajustar aqui na seta. Beleza. Posso selecionar todos aqui e arrastar aqui para um retângulo que eu já tinha feito aqui antes, um retângulo tracejado que representa o meu quadro QDC, tá? Esses dois circuitos também têm terra, né? Então eu vou trocar aqui para fase neutra e terra, FNT. Agora nós vamos vir aqui em Annotate e colocar a simbologia de circuitos reservas. Então eu venho aqui em Annotate, símbolo, tá? E eu tenho diversos símbolos aqui para os diagramas unifilares. Todos os símbolos que está escrito unifilar no começo é para diagramas unifilares, tá? Então eu vou pegar aqui o unifilares circuito reserva e vou colocar aqui. Aproximadamente aqui, tá? Posso ajustar aqui na seta do teclado. E aqui eu coloco a potência que a gente considerou reserva lá. Vamos ver aqui no QDC? A gente considerou 1200 de carga reserva. Eu vou voltar lá no diagrama unifilar. Posso digitar aqui 1200. Fase B, o primeiro, né? E vou copiar aqui mais um, né? A gente considerou 4 circuitos reserva. No caso, o outro aqui vai ser fase A. Tá? Seleciono os dois aqui e coloco aqui, fase B e fase A. Beleza. Fechou o circuito reserva aqui. Posso selecionar tudo, já centralizar aqui para mim.
Agora eu vou vir em símbolo novamente. Eu vou pegar agora aqui dados do painel, também que a gente vai preencher manualmente. Vou colocar aqui, tá? Então o que a gente tem que colocar aqui? O nome do painel, no caso QDC01. A potência instalada em VA, tá? Eu venho aqui no QDC e eu tenho aqui, ó, potência instalada 18.980. Então eu vou lá e digito, tá? E aqui no QDC novamente, potência demandada 11.319. Importante salientar que essa informação ela é manual, então se você fizer revisões do projeto, no sentido de instalar mais cargas, você tem que dar uma olhada aqui novamente, tá ok? Isso inclui também a potência dos circuitos, tá certo? Vou lá em símbolo novamente. Agora vamos colocar aqui um IDR, tá? No caso, tetrapolar, que eu vou ter duas fases e neutro. O IDR é o interruptor diferencial residual. Ele vai proteger a instalação contra fuga de corrente, ou seja, contra choque elétrico, tá certo? Então a função dele é proteger as pessoas de choque elétrico. E ele é obrigatório segundo a NBR 5410. Então eu posso colocar ele aqui como geral. E aqui é a mesma coisa, o DR que eu colocar ele tem que ser maior ou igual ao disjuntor geral do meu painel. Então eu tenho aqui uma corrente total demandada de 51,45 amperes. Então eu vou colocar o quê? Um disjuntor de 63 amperes, tá? Então aqui no caso eu vou considerar um IDR de 63 amperes. 4 polos, tá certo? Tetrapolar. Aqui eu posso também, se quiser colocar o IDR por grupo de circuito, eu posso tirar a iluminação, por exemplo, tá? Selecionar tudo, mover um pouco para cá. E puxar uma linha aqui, tá certo? E aqui no IDR eu ligo a conexão, só para simbolizar ali uma conexão. Então significa o quê? Que a iluminação não está passando pelo DR, tá certo? Então você tem essa opção aqui também graficamente de fazer. Todas essas famílias de anotação elas são editáveis, tá? Você pode configurar da forma que você achar melhor, criar outras a partir dessas também, tá? Então, existem muitas possibilidades aqui. Então, vou voltar aqui. Vou deixar um DR geral mesmo, tá? E agora nós vamos colocar o unifilar do QDC. No meu caso, vai ser duas fases, neutro e terra. Clico aqui e ele já tem uma simbologia com o disjuntor geral, o DPS e o circuito de entrada. Bom, o DPS é o dispositivo de proteção contra surtos, tá? Qual que é a função do DPS? Proteger a instalação de descargas atmosféricas, né? O DPS ele deve ser dimensionado, tá ok? O primeiro critério é a tensão máxima de trabalho. Como eu estou trabalhando aqui com tensão de 220, eu vou utilizar um DPS de 275 volts. Se você estiver trabalhando com tensão de 380, você tem que utilizar um DPS de 460 volts, tá certo? O outro critério também é a corrente máxima de descarga, tá? Vai depender muito do tipo de instalação, da região que você está atuando, né? Se tem uma quantidade grande de prédios em volta, se é uma área rural, se é uma área residencial, se é uma área de periferia, tá ok? Então tudo isso influencia na escolha do DPS. Então no caso aqui eu vou considerar uma corrente máxima de descarga de 40 kA, tá ok? Vou considerar aí uma zona urbana com poucos prédios em volta. Aqui então eu vou colocar o disjuntor geral de 63 amperes, bipolar, tá certo? Aqui eu coloco o nome do meu circuito de entrada, QDC01. E aqui eu coloco a bitola da fiação de entrada, 16 mm. Beleza. Tá? Então o que está acontecendo aqui? Está chegando neutro, duas fases e terra 16 mm. As duas fases passam pelo disjuntor geral. E depois as fases passam pelo DPS e o neutro também pelo DPS, diretamente. Então vão ter 3 DPS nesse quadro. E depois eu tenho ali o meu DR protegendo contra choque elétrico. O DR e os DPS são ligados em paralelo, tá ok? Agora eu vou vir em símbolo novamente e vou colocar aqui um medidor de entrada, duas fases neutro e terra também. Clico aqui e vou colocar aqui, ó.
Tá? Ele já tem simbologia do medidor, eu posso ajustar aqui. Aqui eu vou colocar o disjuntor geral no meu quadro de medidor. Você pode verificar com a concessionária local qual é o disjuntor que ela exige, tá ok? Existem tabelas para isso, definindo em função da carga instalada, da carga demandada, tá ok? Aqui eu posso colocar o nome do quadro de medição, tá? Essas linhas tracejadas são linhas comuns, tá? Você pode ajustar se quiser. Aqui em Annotate você tem a opção de fazer qualquer tipo de configuração, né? De linha, de achura, de texto, qualquer tipo de anotação que você queira fazer, você faz por aqui. Então agora a gente vai tirar um pouco o zoom e vai pegar o Crop View, que é o retângulo que define aqui o que você quer ver nessa vista. Então eu fecho o retângulo aqui no meu diagrama unifilar. Vou tirar a planta e eu ativo a opção Crop View. Aí ele mostra para mim só o diagrama unifilar. E eu posso desligar aqui a linha em volta do Crop View. Então a gente finalizou aqui o nosso diagrama unifilar da instalação. Na próxima aula nós vamos fazer a indicação da fiação na vista 3D e também vamos extrair os quantitativos da fiação. Então até lá!